Bom, vamos começar a primeira aula então, falando sobre a maneira com que você deve chegar na casa do teu cliente e o que você tem que perguntar para ele, porque a lave seca, ela não é igual a máquina convencional. Ela vai chegar para você, não está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, cada coisa que a máquina faz, ela não tem nada a ver com a outra. Alguma coisa sim, drenar, centrifugar, essas palavras de rotina do cliente, né? Isso aí ele vai comentar com você e tudo bem. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Inicialmente, quando você for ver uma lave seca, você vai estar lá na varanda da pessoa tal. Você chegou aqui nessa máquina lave seca. Antes de mexer na lave seca, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é o defeito que está apresentando a sua lave seca? Aí você teria que perguntar outros detalhes. Quantos anos tem a sua lave seca? Eu vou explicar por que você tem que perguntar essas coisas, que de repente é muito importante você saber o tempo que ela tem, entendeu? Para poder a gente trabalhar com mais tranquilidade. Por exemplo, se ela fala assim, já tem 10 anos, então você tem que ficar esperto, porque, poxa vida, a mecânica precisaria observar direitinho as borrachas da porta, tá? Da lave seca, porque normalmente elas rasgam aqui nessa parte aqui, ó. Na parte onde que ela fica aqui na parte inferior, ela costuma rasgar, tá? Então tem vazamento, entendeu? Às vezes a parte da turbina eu deixei aberta para mostrar para você como é que funciona isso e o que tem que ser observado, tá? Então a lave seca tem normalmente a necessidade de você falar para a pessoa o seguinte, olha, a lave seca a gente costuma fazer uma higienização. O que é essa higienização? Tá? Eu deixei aberto para vocês verem, vou mostrar para vocês. Ó, aqui dentro dessa peça aqui, tá? Essa é a turbina, vamos aprender falando já os nomes, tá? A turbina, tá? O que a turbina faz aqui no caso? Ela vai basicamente jogar o ar quente, tá? Para dentro da máquina quando ela vai fazer a parte de secagem, tá ok? E normalmente, o que acontece numa lave seca, depois de um certo período, vai um ano aproximadamente, dependendo da quantidade de vezes que esse cliente vai usar essa lave seca, então isso aqui vira um negócio branco, terrível aqui, costuma até parar isso aqui, tá? Então vamos supor, se realmente isso aqui acontecer, se chegar na casa do seu cliente e isso tiver tudo entupido, você vai ter que fazer uma higienização, porque não adianta você querer arrumar o produto, tá? Sem você fazer essa higienização, porque ele pode dar algum outro problema, tá? E dependendo do defeito que foi reclamado, e aí nós vamos ver durante os cursos, tá? Como cada defeito que nós vamos apresentar deve ser resolvido, né? Em termos de, vamos pensar no seguinte, o que eu vou falar, o que eu tenho que fazer, papapá, para o teu cliente, ele quer saber o que você vai fazer, certo? Então, para você não ficar perdendo muito tempo, você começa pelas partes simples, né? Ou seja, liga a máquina e você vai fazer um teste dela em funcionamento para saber se o rolamento está bom, se a máquina praticamente não está com quebrado o tripé que fica dentro, que vocês vão aprender o que é que eu estou falando, o que é um tripé, entendeu? E caso, olha, veja bem, eu vou dar as causas que poderiam acontecer caso essa turbina não seja higienizada, tá? Ela chega a parar a turbina, o motorzinho da turbina. O que vai acontecer se esse motor da turbina parar? Ela vai ocasionar ali no nosso IGBT, no IPM da turbininha aqui, que é uma peça pequena, tá? Eu vou mostrar depois ela aqui onde está eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó, onde que fica essa peça aqui na placa, tá ok? Ó? É essa peça aqui, ó, tá? Essa peça é a que comanda o IGBT, tá? O que acontece se por acaso estiver entupido isso aqui? Ela esquenta e estoura, tá? Se ela estourar, ela pode botar em curto a placa inteira, tá? Inclusive a fonte chaveada dela pode ir para o espaço. Por quê? Porque de repente, por causa de uma higienizaçãozinha que você podia ter feito, tá? Então é necessário que você tenha esse entendimento aos pouquinhos, né? Se você, por acaso, é melhor, olha, eu aconselho, sempre que tiver dúvida, ouve novamente aqui o que eu estou falando, porque isso faz parte de um bom aprendizado técnico que você vai ter que sempre saber o que estou falando aqui. Então, o que acontece aqui,
Outra coisa que você tem que fazer aqui, abrindo essa tampa aqui, tá? 2 parafusos, puxa aqui do lado e vocês vão ver como funciona isso aí. Verificar o estado geral, tá? Internamente está muito sujo, se tem fio solto, quebrado, alguma coisa que você possa observar que está fora da condição aqui de um bom... Essa máquina até que ela tá bonitinha, tá limpinha e tal, mas tem máquina que vem muito suja, vem cheia de pelo e etc, etc, tá? Outra coisa que você tem que orientar sempre o seu cliente, né, que ao verificar, e você também, né, a hora que você for verificar lá o pino da tomada lá na casa do cliente, verifica se isso aqui não está queimado, se não está derretido, sabe por quê? Como ela trabalha com essa resistência aqui, ó, essa resistência tem uma amperagem razoável, tá? O que vai acontecer se por acaso isso aqui tiver uma tomada incompatível com a amperagem que ela deve puxar? Isso aqui vai derreter aqui, tá? E isso significa que você pode ter futuros problemas com a máquina, tá? Caso isso aqui esteja correndo aqui. Então, é muito importante, numa lave seca, não é igual a uma máquina normal. O consumo é bem menor de uma máquina normal. Então, uma lave seca, ela vai consumir razoavelmente, dependendo do tempo que a pessoa for fazer a secagem, né? Então, essa resistência vai ficar ligado, a amperagem vai puxar demais e a tomada vai começar a derreter aqui, tá? Se isso estiver ocorrendo, você tem que pedir para o teu cliente pegar uma tomada de 20 amperes e colocar no local, que é para poder, vamos dizer assim, você não ter problema no futuro, você vai consertar isso aqui, não vai mexer nisso aqui, então é necessário que você chegue para o teu cliente e deixe ele bem orientado, que é para você não trabalhar 3 vezes, tem que ir lá na casa do teu cliente por conta de outras coisas que você não viu, tá? E isso é a coisa mais comum que acontece. Então, vamos tirar as dúvidas do produto, tá? O medo do produto, porque normalmente o que acontece? Eu tenho bastante cliente que traz as máquinas para terceirizar aqui, então a gente tem visto que eles têm medo, ele olha para a lave seca e parece que eles estão vendo o bicho-papão aqui, entendeu? Então não é uma coisa difícil não, apenas é um entendimento que você tem que ter na visualização, tá? Tem que entender como é que funciona uma máquina, o que serve as coisas direitinho, e essas coisinhas que parece ser uma coisa simples, se torna uma coisa complexa, porque é ela que determina o tempo, a duração desse produto aqui, entendeu? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se você for fazer a verificação do estado geral do motor, rodar ele manualmente, a parte do motor, que eu vou mostrar como é que funciona, tudo direitinho, você vai entender uma coisa. O barulho é uma coisa importante de você ouvir para saber o que tem a máquina. Porque vamos supor, se ela tiver o rolamento estourado, o barulho é insuportável, né? É como se o pneu, o rolamento do carro chegou no ferro lá, aquele barulho que você já conhece, né? Uma espécie de rolamento de carro, né? Ele faz o mesmo barulho. Então, outra coisa que pode ser feito, ao chegar no local, pegar a parte da porta aqui, eu vou abrir aqui, tá? E observar se isso aqui está solto, tá? Quando a cruzeta quebra, isso aqui fica jogando mole, blá, 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 tá? Então, o que acontece aqui, ó? Você pode manualmente aqui fazer esse trabalho, ó. Ela está com rolamento ruim, não sei se você chegou a ver, tá? Está com rolamento ruim. Então, o que acontece aí? Eu já sei que essa máquina aqui vai precisar fazer a mecânica dela, certo? Aí a necessidade de você fazer os testes preliminar seria você pegar esses detalhes que eu estou falando e começar a fazer um orçamento em cima daquilo que você está vendo, né? Vamos supor, não está ligando, então você já sabe que você está com problema na placa, alguma coisa assim. Então, aí é necessário que você, além disso que nós estamos falando, né? Não adianta tirar a placa só e levar para consertar ou comprar uma outra placa e não verificar na máquina o que está acontecendo lá. Que nem aqui nesse caso mesmo, vai. Digamos que se esse painel aqui não tá ligando e você pega esse painel que faz os programas e tal, não está ligando. Como é que eu vou saber se essa mecânica está bom, se ela está boa, se ela não está boa? Então vocês viram que eu fiz um teste manual sem ligar isso aqui e ela está fazendo barulho, concorda comigo? Então o que vai acontecer aqui? Além da placa que poderia estar queimada aqui, também eu vou estar com problema da mecânica, certo? Então o que aconteceu aqui?
Se você consertar a placa, tá ok? E levar na casa do cliente e falar assim, ó, pronto, já a placa está consertada, ou compramos uma nova, e coloca ela aqui de novo, então você está com um problema na bomba, você está com um problema na mecânica, aí o teu cliente vai falar assim, mas não estava assim, você mexeu agora, né? Entendeu? Aqueles papos de sempre, né? Que eu já até falei em alguns vídeos meus aí. Então, o que que acontece? O cliente, na realidade, sabe que isso aqui custa caro, sabe? Então, esses produtos aqui, eles estão sendo bastante vendidos, hoje está em torno de 4.500, por aí, um produto desse aqui. É um produto caro, não tem como você falar, não, eu vou consertar, trocar uma placa e vai ficar em 100 conto, igual as máquinas de lavar roupa normal, tá? Então, quando isso acontecer, é necessário que seja feita uma revisão antecipada de como que está isso aqui, se está tudo sujo, se está tudo arrebentado, então já deixar o teu cliente falar, olha, nós vamos ter que fazer higienização, tá? Você pode fazer o teste se quiser, nós vamos fazer depois, independente de como é que testa uma resistência, tá? Como é que testa os componentes de uma maneira geral. Se tiver tudo funcionando, você quer fazer um teste geral, você pode, sem água mesmo, eu vou ensinar como vocês fazem para fazer um teste sem água, para centrifugar e etc, etc, etc. Tá? Então, esse início de aula aqui é muito importante para saber como a gente tem que conduzir esse diálogo entre você e o cliente a partir do momento que você passou a ter ele como teu cliente, você tem que fazer um respeito sobre a maneira com que você vai administrar esses problemas aqui, tá ok? Não é difícil, não. Muita gente acha difícil. Eu acho que o mais difícil dessa máquina aqui seria pegar a quantidade de parafusos que existe aqui, que diferem um do outro aqui e tal, né? E de repente conseguir se organizar de uma maneira que cada parafuso que você tirar, tá? Você depois vai saber colocar no lugar. Por exemplo, para trocar essa mecânica aqui, eu tenho que abrir esse tanque aqui, tá ok? O cesto está lá dentro, o tanque está por fora, mas olha quanta coisa que você tem que fazer para poder chegar nesse tanque, tá? Você vai ter que desmontar o painel dianteiro aqui, tá? Remover o painel todo dianteiro, você tem que, para remover essa caixinha que está aqui, você tem que remover essa turbina com a parte dela o condutor da turbina aí, do ar quente. Então vai ficar praticamente somente o tanque mesmo. Depois soltar as duas molas aqui e remover esse tanque para poder abrir tudo esses parafusos tal, tirar a tampa de cima, remover aí a borracha da porta. Vai vendo, é um trabalho, tá? Isso é um trabalho que não é tão simples. Por isso que as autorizadas, as pessoas que mexem com lave seca, cobra um preço razoável, tá? Porque é muito trabalhoso. Isso aí não é tão simples igual uma maquininha que vocês costumam trocar o câmbio em meia horinha lá, uma máquina da convencional, dessas lavadoras convencionais. Então, uma lave seca ela já trabalha com muitos componentes, muitas peças. Não esquece que isso aqui é uma secadora e uma lavadora que vão trabalhar junto, tá ok? Então, se pifar a lavadora, a secadora vai pifiar junto porque está dentro do mesmo negócio. Os americanos têm duas máquinas, vocês podem ver em qualquer filme, que tem uma máquina desse tamanho que lava e outra desse tamanho que seca. Uma deu pau, a outra tá bom. Percebe? Dá para usar no tanque lá, a empregada lava no tanque e seca na máquina. Aqui não. Isso aqui você vai ficar sem a secadora e sem a lavadora, tá? Então, por isso que é importante vocês sempre analisar bastante, orientar para o pessoal, para não ficar tão sujo aqui, usar sabão líquido, tá? Aqui no dispenser, né? Então, no dispenser você usa só sabão líquido para poder conservar mais o teu produto, tá? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala para você orientar o seu cliente, caso você esteja falando com ele sobre o assunto. Para ele entender uma coisa, você entende do que vai estar falando, tá? Isso aqui é uma coisa que foi trabalhado há muitos anos e nós estamos trabalhando com lave seca já há muitos anos também, tá? E consertando placa de lave seca também há muito tempo. Então a gente sabe que a maioria dos problemas de uma placa eletrônica
é causada às vezes por problemas simples, tá? Quer ver um problema que é comum acontecer? A pessoa deixa a semana inteira a roupa acumular, depois entope isso aqui com roupa, tá? Aí dentro tem a cruzeta, que às vezes não aguenta, às vezes a tensão em cima desse motor cria uma amperagem maior, estourando o PWM da placa, que é o power ali da placa. Então, por quê? Ah, mas o que aconteceu aí, não sei o quê. A pessoa simplesmente, cheguei uma vez na casa de uma cliente que estava reclamando lá, a minha máquina não conseguia nem começar a centrifugar, porque ela balançava tanto que a máquina tem um programa automático dela, que se balançar, a frequência é alterada na saída, e ela desliga automaticamente essa placa aí, entendeu? Agora, o que acontece? Para não acontecer isso aí, orienta ela que ela tem que, olhando aquela vidrinho na frente lá, não passar a roupa acima da metade, porque quando ela lava, inclusive, trabalha da seguinte forma: a roupa sobe, tá? E ela desce. Quando ela desce, ela bate, é assim que essa máquina lava. Ela desce na força da descida, é como se estivesse batendo uma pedra, tchá, tchá, lavando como antigamente, tá? Então o que você vai fazer para ela? Falar, olha, nunca enche essa máquina acima da metade, tá? Porque o peso dela, inclusive, pode interferir depois no funcionamento da centrifugação e automaticamente, pelo tempo e quantidade de vezes que isso vai ocorrendo, a placa pode danificar. E uma placa de lave seca, ela não custa R$100, não custa 150, né? Então vocês devem ver mais ou menos o preço por aí, você vai ver que está na faixa de 600, dependendo da marca Samsung e tal, até 1.500 aproximadamente, hoje, em 2021, tá? Agora eu não sei quando você vai ouvir esse curso aí, mas de repente você já sabe que é uma fria se você de repente não fizer a coisa direito e sobrar para você ter que comprar uma placa dessa por alguma coisa que você deixou de fazer na máquina, tá? Então, as aulas que nós vamos passar para vocês, né? As próximas aulas nós já iremos começar a fazer as medições, detalhes de como é que vai ser feito, como é que se mede uma resistência, como se testa, como é que você faz esse pressostato. Não é aquele pressostato que você já conhece, tá? Que você sopra ele e de repente, entendeu? É outro tipo, você vai utilizar o nosso método para poder fazer funcionar, ou com água. Estou dizendo no caso, se você quiser fazer um teste na sua oficina e tal, mas no caso de você, na casa do cliente, você deixa ela encher normal, tudo direitinho. No caso de você, tem casos que as pessoas retiram, né, o produto para poder fazer na oficina, tá? Eu não gosto muito não, porque se acontecer qualquer problema de danificar o gabinete ou danificar qualquer coisa dessa estrutura aqui, você pode ter um prejuízinho aí, dependendo do teu cliente, tá? Você acabou com a minha máquina, então você já viu o que pode acontecer, entendeu? Então essa aula aqui, ouve novamente, se puder, 2 vezes, tá? Para entender mais ou menos o que é o mais provável que você tem que chegar e ver, né? Não esquecer quantos anos tem, aquela coisa toda que vocês ouviram aí, tá? Se tiver dúvida, ouve novamente, tá? Porque isso aqui é importante pra caramba. E durante as aulas que vocês vão seguir depois, vocês vão vendo que a coisa vai ficando mais fácil para você entender, tá? Não fica com medo não, que isso aqui não morde não, tá? Morde o bolso do seu cliente porque é caro pra caramba para mexer num treco desse aqui. As autorizadas, só para ter uma base aqui, eu andei vendo alguns orçamentos aí, que o cliente passou para a gente, que foi feito, 1.500, 1.600, 1.700, então é uma coisa meia, se você analisar, dá para comprar uma máquina quase da convencional comum, tá? Mas é uma lave seca, todo mundo está comprando, todo mundo quer a lave seca agora. Aqui o que está procurando agora para a gente conserto é lave seca. Tudo que nós estamos falando aqui hoje de lave seca é uma coisa que está em crescimento mesmo, tá? A nível Brasil, os apartamentos estão subindo aí, os apartamentos têm as lavanderias pequenas que exigem que o produto seja escolhido dessa forma. Não dá para colocar lá uma máquina e uma secadora lá dentro. Tá? A gente não mora nos Estados Unidos, mora aqui em São Caetano, São Paulo, então no Brasil também, não sei como é que está aí, mas aqui, pelo menos aqui onde a gente mora aqui, os apartamentos diminuíram, a lavanderia ficou, às vezes tem cara que faz a lavanderia menor que a lave seca, depois aí não dá para passar a lave seca para trocar ela, entendeu? Você vê como é que funciona. Tá? Mas para você não se preocupar com isso não, porque isso é normal aqui, né? Então a gente está no Brasil, a gente sabe o que acontece, compra a geladeira e não entra na porta. Então, são coisas assim que acontecem normalmente, tá? Então, as próximas aulas vocês vão começar já a aprender a medir os componentes, peça por peça, e como é que funciona. E depois, posteriormente, nós vamos fazer a mecânica dessa máquina, que ela já está estourada mesmo, vou mandar ele subir,
por conta disso mesmo, para a gente poder mostrar para vocês passo a passo, para desmanchar, tirar todos esses negócios aqui, para como que você procede para você ter uma sequência depois, para montar a máquina de cabeça para baixo, entendeu? Porque é meio complicado o negócio aí, tá? Então, até a próxima aula então.